Oi pessoal, eu sou a Érica, funcionária do SESC Mato Grosso, dentista e especialista em odontopediatria. Hoje eu vou falar um teminha um pouquinho delicado para alguns pais e algumas crianças. Talvez uma certa dificuldade enfrentada nos lares hoje em dia, que é os hábitos deletérios. O que são hábitos deletérios? São hábitos que causam mal à formação da criança. Nós envolvemos aqui a sucção não nutritiva e até mesmo a nutritiva, bruxismo, onicofagia. Nós vamos explicar tudinho para vocês, tá? A sucção nutritiva. Sucção nutritiva é aquela necessária para o bebê. A primeira sucção que o bebê precisa é o aleitamento materno. Pela Organização Mundial de Saúde, o aleitamento materno ele é essencial, fundamental e o único necessário para o bebê até os 6 meses de vida, sem precisar colocar água, suplementos ou outros tipos de alimento. Essa sucção ela é tão importante para o desenvolvimento facial do bebê e controlação de respiração. Então, se possível, faça a amamentação do seu bebê até os 6 meses exclusiva. Acima de 6 meses é de livre demanda, de acordo com a tabela nutritiva da mãe, em combinação com a rotina que ela tem com o filho, com a rotina que o médico estipula, com a rotina que o nutricionista estipula. Então, o que é bom da amamentação? A amamentação faz com que o bebê faça a controlação da respiração nasal e ao mesmo tempo a sucção do leite necessário. Você pode observar que quando um bebê está amamentando de forma correta, ele consegue fazer toda aquela movimentação e ele consegue jogar o queixinho dele para frente. Essa movimentação de jogar o queixinho para frente faz com que a criança desenvolva esse lado que é a mandíbula do bebê. E também desenvolve a maxila, mas a maxila do bebê ela já nasce um pouquinho mais para frente, faltando o quê? O desenvolvimento mandibular. E aí que se faz durante a pega do bebezinho. Além disso, toda a nutrição do bebê, ela vem com o leite materno. Leite materno, quando o bebê está mamando, você pode ver que tem bebês que chegam até a suar. Quando eles ficam suadinhos é porque está tendo o esforço necessário para o desenvolvimento muscular e ósseo e dentário do bebê. Então, a sucção da nutrição, sucção nutritiva, com o aleitamento materno, ela é ideal. Doutora, o meu bebê, ele não tá pegando, não tá fazendo a pega correta. A pega correta do bebê no seio da mãe deve ser com os lábios evertidos. O que é isso? Como se fosse um biquinho de peixe. Sabe aquele desenho de biquinho de peixe? Daquela boquinha, ele tem que tentar pegar toda a aureolazinha e fazer o movimento de sucção. Você vai ver que tem que ter um esforço do bebê. Esse esforço vai fazer o quê? A saciedade, vai fazer o desenvolvimento necessário do seu bebê. Então fica tranquilo. Há casos em que as mães não conseguem ter esse aleitamento normal até os 6 meses. Disfunções corporais, alguns distúrbios, então cada um vai ser estudado à parte. Nesses casos, coloca-se o uso de mamadeira. O uso da mamadeira, ele deve ser usado em casos extremos, em que o bebê não consegue fazer a sucção nutritiva do leite materno. Nesse caso, pede-se bicos ortodônticos, não pede-se aquele bico tão grosso. Quando for dar a mamadeira para o seu bebê, evita aumentar o furinho da mamadeira, porque a criança vai se empanturrar de leite, vai passar do necessário. Com certeza o conteúdo que está na mamadeira é um conteúdo que não foi produzido às vezes pela mãe. Então, nesse caso, o bebê vai se empanturrar e vai começar os processos de nutrição ao contrário, né? O bebê vai ter uma nutrição errada, lógico. Passa primeiro pelo acompanhamento do nutricionista, para saber o que é que deve ir na mamadeira do seu filho, de acordo com o peso, tamanho, dificuldade que ele apresenta. Mas em questão do bico, não aumente o bico da mamadeira. Isso aí dá uma saciedade para o bebê muito rápida. E aí o bebê acaba não tendo toda a nutrição necessária. Quanto à amamentação noturna, com o uso de mamadeira,
pode gerar um hábito na criança de respiração bucal e a criança acabar se acostumando com aquela rotina noturna de mamadeira. Quando um bebê ele faz a amamentação materna, ele acaba tendo aquele cansaço. Então, querendo ou não, ele vai mesmo sugar, dormir sem estar com o leitinho na boca. Lembrando para vocês que o leite materno ele não causa cárie. O ácido que tem dentro desse leite não é suficiente para causar erosões nos dentes dos bebês. Mas lógico, se o seu bebê já está associado com outras alimentações, a higiene bucal é necessária do bebê. Não acha que o leite materno tem superpoderes sozinho. Ele sozinho não causa mal. O problema ele é associado com outros alimentos, carboidratos, açúcares de outros lugares. Hábitos de chupeta. Chupeta e dedo são coisas um pouquinho difíceis da gente para tratar com os bebês. Por quê? Uma criança que usa chupeta, ela pode ter uma necessidade de sucção psicológica que ela não tem o controle daquilo. Isso dá uma sensação de saciedade, de conforto, de tranquilidade no bebê. Então, para remover essa chupeta, às vezes é um desafio para os pais. Aconselha-se não colocar a chupeta nos nenéns. Lógico, você terá o acompanhamento do seu filho todos os dias. Então, você sabe o que você está passando no seu lar. Só que, se possível, evite o uso de chupeta, porque para a remoção desse hábito é difícil. Há casos em que a remoção de chupeta não há problemas. Existem mães que usam a chupeta apenas para dormir no bebê, para ele conseguir dormir, dá aquela sensação de saciedade, dá aquela sensação de paz, de harmonia na criança, de tranquilidade. A criança acaba dormindo com mais tranquilidade mesmo. Só que tente tirar essa chupeta quando o bebê, você viu que ele caiu no sono? Remova a chupeta para evitar que ela acostume essa chupeta durante todo o período. Chupeta não é indicado. Se for necessário o uso, tente removê-lo antes dos 3 ou 4 anos de idade. Por quê? Durante 3, 4 anos de idade, algumas crianças ainda não formou a maturação óssea. O ossinho do céu da boca do seu filho ainda não fechou. Se ele ainda não fechou, ele ainda tem a capacidade de autocorreção dentária. Então, aqueles bebês, aquelas crianças que têm a mordidinha aberta, que você vê que ela não consegue nem fazer o selamento dos lábios, essa criança é capaz de autocorrigir a mordida, o próprio organismo é capaz de se remover antes daquela maturação do osso, antes do ossinho fechar. Depois aconteceu, removeu, não deu tempo para esperar essa autocorreção, não deu tempo de realizar, é recomendado que vá ao dentista fazer as avaliações e tratamentos necessários para essa correção. Por que tem que ser feita essa correção? De preferência na infância. Porque os dentes de leite, eles não servem só para ser um dente bonitinho enquanto o outro dente não vem. Ele serve para ser um guia. Se esse guia está em uma posição errada, o outro dente é capaz de vir em uma posição errada. Nisso, vai acarretar com problemas como respiração bucal, que pode causar olheiras na criança, cansaços na criança. Isso você pode observar, que as crianças que têm uma respiração bucal, elas são mais cansadas. O cérebro não funciona direito de acordo com o cansaço que a criança tem, porque ela acaba cansando muito mais respirando pela boca do que se fosse pelo nariz. Então, essa correção é importante fazer o quanto antes possível. Viu que a autocorreção com a remoção da chupeta não foi possível? Faça a correção no dentista. Vá, faça uma avaliação e veja o que pode ser feito. O dedo já é um probleminha um pouco mais difícil, porque o dedo está no braço da criança. O que a gente aconselha? Não faça ameaças, não trabalhe mostrando o quanto essa criança está feia. Isso acaba gerando um problema psicológico na criança e é pior para a melhoria. Por quê? A sucção de dedo não é nutritiva, assim como a da chupeta não é nutritiva, ou seja, uma sucção desnecessária.
Se o seu filho está com essa sucção, é porque ele precisa se acalmar, se sentir tranquilo de algum jeito. Você fazendo uma pressão muito forte no seu filho não vai ajudar. Nós programamos o quê? O que eu faço com o dente que meu filho está chupando o dedo todo dia? Tente fazer objetivos, metas, mostrar o quanto é certo não chupar o dedo. Fazer objetivos em casa, olha, talvez até um prêmio, talvez uma gratificação para a criança. Se não quiser trabalhar com gratificação, trabalhe com elogios. Veja, uma criança que está se sentindo bem amparada, atendida pelos pais, ela não precisa de uma sucção não nutritiva. Agora vamos falar sobre bruxismo. Bruxismo é um tema que está acontecendo muito no consultório. Antigamente não aparecia tanta criança com bruxismo quanto hoje. Bruxismo ele está relacionado a vários fatores, seja local, seja psicológico, seja hereditário. Então, o bruxismo é uma disfunção que a gente não tem uma causa exata do que é que está acontecendo. O bruxismo numa criança pode ser por fatores locais. O que são fatores locais? São fatores, por exemplo, foi fazer uma aplicação de selante, foi fazer uma restauração e a criança começa a pegar em cima daquele dentinho e ele começa a ranger aquele dente. O bruxismo não é só ranger, ele é apertar também. Então o apertamento e o ranger de dentes dessa criança pode ser por uma coisa que foi colocada lá. Olha, meu filho nunca fez uma restauração, nunca fez uma aplicação de selante, ele começou a ranger. Tem que ser feita uma avaliação, ver se a oclusão dele está correta. Às vezes a criança está com uma mordida cruzada, ela morde mais de um ladinho do que do outro, tá? Então toda essa avaliação tem que ser feita para determinar como melhorar esse bruxismo da criança. Há crianças que chegam a ranger tantos dentes, tanto que fazem barulhos fortes. Nesse nível a gente deve saber o que é que está acontecendo. Na maioria dos casos, são fatores psicológicos que podem estar acontecendo, né? Se a criança não tem uma cárie instalada, uma dor instalada de dente, não tem uma restauração desajustada, não tem uma oclusão errada, nós vamos ter que fazer investigações psicológicas. Ver como essa criança está sendo atendida em casa, ver como ela está na escola, ver se ela não está conseguindo resolver algum problema. Nesses casos, a gente pede para fazer uma avaliação com especialista, que é um psicólogo. O psicólogo ele vai passar para você algum tipo de atividade em família, algum tipo de avaliação e ele vai conseguir determinar o que é que pode estar causando esse bruxismo na criança. Placa de bruxismo. A placa de mio relaxante, né, a famosa placa de bruxismo, ela pode ser feita em dois materiais, em silicone ou acrílico. O problema é que em crianças a gente não faz essa recomendação. Em crianças só há recomendação de placa de bruxismo quando está muito severo, quando o dente da criança está desgastado a um nível que pode causar dor, onde a criança não consegue mais comer doce, não consegue mais comer gelado. Alimentos com temperaturas muito variadas é ruim para a criança. Até o fato dela ocluir, mastigar, pode ser uma intercorrência muito forte na vida da criança. Então a gente vai para um tratamento multiprofissional, vai com psicólogo, vai com dentista para saber o que pode ser feito. Será que é um levante de mordida? Será que vai fazer uma plaquinha? Tudo isso vai ser avaliado caso a caso. Trocas de dentes também podem ser um dos fatores locais para a criança estar arranjando os dentes. Então fique atento na questão emocional da criança, seja no ambiente familiar, seja no ambiente escolar, seja numa atividade que ela não consegue realizar sozinha, tá? Então, assim, a ansiedade de querer resolver os problemas, de querer conseguir soluções, atrapalha muito e acaba sobrecarregando essa musculatura que nós temos aqui na boca. E aí acaba que os dentes começam a ranger ou mesmo apertar. Se estiver com essas condições, vá ao dentista e faça a sua avaliação. A onicofagia. Onicofagia é o ato de roer as unhas. Tem crianças que fazem isso constantemente, que chega a ficar na carne viva de tanto roer. E lógico, adultos também têm o hábito de onicofagia. Isso é relacionado com o estresse, ansiedade. Lembrando que quando você vai roer as suas unhas, você está fazendo um transporte de bactérias voluntário.
Então, assim como você deve ter cuidado em lavar sempre as mãos, em passar um álcool, você deve ter o cuidado de fazer isso e não levar o dedo na boca, tá? Assim como coçar os olhos é prejudicial também à saúde, levar uma bactéria na sua boca para você roer também é. Então, a onicofagia atrapalha, faz desgaste em esmalte do dente, pode transportar vírus e bactérias para o seu meio bucal e, consequentemente, no seu sistema todo. Então, a gente aconselha evitar roer unhas e pedir para crianças parar de roer unha. É um trabalho multiprofissional. Criança tem que trabalhar com psicólogo e com dentista, ver o que mal que foi causado em boca com esse ato de roer unhas e ver como será solucionado com o psicólogo junto. Então, a onicofagia, bruxismo, sucção de dedos, chupeta e mamadeira, quando não nutritivas, devem ser hábitos que devem ser consertados. De que forma? Com direção multiprofissional. Se o colega vai determinar que ele está com problema de estresse, de ansiedade, que ele precisa de mais atenção, tudo isso vai ser resolvido de acordo com o exame de cada um, anamnese e controle. Quanto aos pais, não se preocupem, sempre que possível leve seus filhos para tirar uma dúvida ou solução. Cada caso é um caso, nisso não é generalizado para todos. E lembrando sempre, a pega correta das mamães no seio faz com que o desenvolvimento facial e o controle da respiração sejam excelentes para o bebê. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre hábitos deletérios e que qualquer dúvida pode comentar, deixe seu comentário. Se quiser interagir conosco, será muito bem-vindo. Pode comentar aqui e deixar suas informações.